Hi, it's Jen from the experts. How may I help you? Definitely something we need to address right away. It's scheduled for tomorrow morning. We'll take care of that with high priority. Sabe, eu queria que você começasse falando para mim, onde você mora, da sua formação e da sua família também. Atualmente eu moro aqui em São Tomé, Minas. A gente fica aqui no interior de Inhapim. Interior, interior mesmo, né? Uma área de difícil acesso, né? Inhapim é um lugar bem complicado, mas eu morei por o quê? 2014, 12 anos eu morei fora, né? Eu morei um período ali de uns 6 anos em BH, né, na capital, Uhum, que foi onde eu formei na UFMG, em, certo. em sistemas de para outra faculdade. Em cinema de animação e artes digitais. Você formou em cinema de animação e artes digitais pela UFMG. Qual período que você estudou na UFMG? De 2016 a 2021. Certo. Antes, Né? só falando aí do lugar que você mora, é São Tomé de Minas, né? E São Tomé de Minas. Fica Muita mais ou gente. menos a 2 horas de carro da zona urbana de Inhapim, né? Isso. Então a gente vai É, começar a contar a sua história aí. Você trabalha para uma empresa em Chicago, né? E trabalha de casa, não é isso, ô de Sábio? casa. De Ah, eu queria casa. que você me contasse aí quantos anos você tem, como que você conseguiu esse emprego, como é que funcionou isso tudo? Pois é, tudo acaba acontecendo como uma bola de neve, né? É Sim. uma coisa e vai ligando a outra, né? E acaba que tudo acontece, né, por causa da minha faculdade, né? Que ela me entra um pouco sobre essa área, né? Que eu não conhecia muito, que era o 3D. Uhum. Porque o meu intuito, quando eu entrei para a faculdade, era fazer animação 2D, né? Porque eu sempre gostei de desenhar, eu sempre Aham. desenhei, né? Já lancei quadrinhos, já lancei um quadrinho internacionalmente, Ah, que legal. e aí sempre tive essa ideia do desenho, né? Desenho à mão, desenho no papel. É uma coisa que eu faço até hoje, né? Só que virou um hobby. Certo. E na faculdade eu passei a. Eu me apaixonei pelo 3D, desde a primeira aula. Uhum. Era uma turma de 40 alunos por aí, eu acho que eu e mais uns quatro por aí, a gente conseguiu desvencilhar totalmente da área da animação 2D, da animação tradicional, e a gente se apaixonou pelo 3D, estamos desde aí, né? Então, Uhum. digamos que a parte do 3D em si, eu tenho caminhando aí para uns 9 anos de Muito carreira, tempo já, né? muito tempo. Uma coisa bacana é que a tecnologia, nesses 9 anos, ela evoluiu muito, né? Ela Bastante. evoluiu drasticamente. Então, na época que a gente fazia, era muito custoso o 3D, né? Ele era custoso de máquina, ele era custoso de tempo, paciência, né? Porque os laboratórios da faculdade, eles tinham bons computadores, mas mesmo assim não era suficiente para a gente conseguir ter todo Uhum. aquele resultado numa escala em que você podia aplicar principalmente para um vídeo, para uma animação, né? Então, em 2018 a gente teve um grande salto, né? Teve a tecnologia em tempo real que foi implementada e ela ainda estava sendo implementada ainda de uma maneira é, meio de teste ainda, não é uma coisa final, mas a gente viu uma oportunidade de usar isso a nosso favor e tornar possível que a gente fizesse o primeiro curta-metragem em 3D, totalmente em 3D, feito no nosso curso inteiro, toda a história do curso. Então, a gente juntou um grupo e a gente conseguiu fazer esse filme, totalmente em 3D. Sim. Uma coisa bem inédita, né? Uhum. Então, nesse período que a gente entra na faculdade, a gente sai aqui do interior, né?
A gente tem uma cultura, a gente tem todo um estilo de vida, né? Mais pacato, a gente é de boa. Eu acabei fazendo meu ensino médio em Pocrane, né? Pocrane? Porque aqui em São Tomé não tinha. Aham. É Digamos mais assim, perto de Pocrane? é relativamente perto, são uns 22 quilômetros. Aham. Em Apim, em comparação, são 78, né? Ah, sim. Acaba que Pocrane é bem mais perto, né? Só que aí a gente aqui do interior, né, que a gente tem mais escola, principalmente aqui, né, que é a escola 100% pública, Uhum. a gente tem um choque muito grande quando a gente chega no FMG da vida, em que, né, principalmente num estudo, numa aula que é sobre cinema, que é Uhum. o choque da língua. A gente É, percebe que nem tudo está em português, porque quando a gente estuda cinema em si, que não foi só animação, foi cinema, história do cinema, e essas são coisas que tem muito material que sequer foi legendado no português. eu ia E é um perguntar se você material tem como que você conseguiu aprender o inglês, que é necessário, né? bom, e tem um material lá que é extremamente importante para a história, só que ele não tem legendado, ele não tem dublado, ele não tem nenhuma opção. Então, meu primeiro grande choque foi esse, ter chegado lá Sim. e ser apresentado esse material e eu notar que grande parte da turma entendia. E até então você não sabia inglês. Não sabia nada, nada. Né? Eu cheguei da roça mesmo. E eles Sim. falam que BH é roça, mas nós estávamos na roça da roça. Né? Aham. E, e sempre foi assim, da minha família, a gente sempre teve uma origem muito simples, né? Muito humilde. Meu pai e minha mãe, eles são pessoas mais humildes, são pessoas mais simples, e sempre puderam me ajudar, né, no que podiam, mas A gente estava até conversando anteriormente, seu pai é pedreiro, né? E a sua mãe é auxiliar de minha mãe era enfermagem. técnica Sua mãe é técnica de enfermagem. de enfermagem. Uhum. Isso, técnica de enfermagem. Então, acaba que a gente sempre quer, né, ir além para proporcionar para os nossos pais aquilo que eles não puderam proporcionar para a gente, né? Sim. E como disse, sempre eles me ajudaram muito nos meus estudos na minha época, mas tinha um limite, eu não podia chegar para eles e pedir um curso de inglês. Aham. Era algo assim fora além da realidade, né? Então eu segui um pouquinho eu criei uma tática para eu seguir, para eu aprender assim, praticamente de graça e de casa e de um jeito que fosse tranquilo, né? Que a primeira parte foi a gente ter o choque, né? A gente ser levado a esse desejo, essa coisa, tá? Eu tenho que aprender inglês porque eu não consigo sequer acompanhar a minha turma. E Sim. querendo ou não, a gente vai se diminuir, vai falar, eu sou menos do que o outro. E não é bem assim, né? Aham. Então eu aprendi de casa, sozinho, sem gastar. O que eu gastei foi a assinatura da Netflix, sabe? Aham. Para isso, né? Então eu peguei na internet mesmo, aplicativo, peguei o básico até eu aprender a ler 60% por aí, que eu conseguia ler um texto. Às vezes tinha muitas palavras que eu não entendi e a gente entende por contexto, por assimilação, né? Aham. Então, quando eu fiquei relativamente ali um básico de conseguir ler e entender, eu peguei uma série e comecei a ver um Assistir. episódio por dia em inglês com legenda em inglês. Né? Eu achei importante ser uma série porque vão ser sempre os mesmos personagens, as Uhum. mesmas pessoas, a mesma maneira de falar, e você tem muito material, né? Você tem É. muita quantidade. E é aquilo, qualidade em cima da quantidade. Em vez de eu pegar, se eu pegar, eu tenho que pegar 2 horas hoje, e você não tem tempo para isso. Então, se você pegar meia hora ali por dia, é muito mais interessante que você pegar 3 num dia e falhar 2, e Sim. depois voltar. Então, eu senti que o Você mantinha contato uma com a constância de estudo ali, né?
é o mais importante, você ter uma constância, você ter contato com a língua todo dia um pouquinho. Então eu ia lendo, né? É, lendo a legenda, ouvindo o que ele estava falando e assimilava a pronúncia à palavra, né? Às vezes, quando eu não entendia uma palavra, eu pausava e pesquisava. Mas isso é o ideal, né? Mas às vezes a série está tão boa que você só quer continuar e você não quer parar e pausar para ver. Aí você se mira, depois você entende, né? Então, gradualmente, né? Tudo na nossa vida é gradual, gradualmente mais palavras vão entrando, você vai entendendo um pouquinho mais, até que um dia eu abri um vídeo e sem perceber estava em inglês. Eu nem tinha percebido. Aí você Então, já esse eu entendia tudo. já entendi uns 60%, vai, uns 60%, 70%. Já era o suficiente para aquilo que eu não entendi eu assimilar com a palavra anterior e posterior e sugerir um significado, né? Sim. Então, depois com música, porque música é um pouco mais difícil, porque na música ela já envolve a entonação, às vezes o cantor ele altera um pouco a tônica da palavra para poder encaixar na, na, A música, né? encaixar na rima, encaixar no ritmo, Uhum. e é muito doido, né? Porque eu sempre gostei de música internacional e depois de um tempo você tá ouvindo e você tá entendendo de cara o que o cara tá falando. E às vezes a música você achava, nossa, aquela música era fofinha, e não era fofinha coisa nenhuma, né? Mas tem um teto, isso tem um teto, né? Esse tipo de aprendizado, ele bate na barreira da comunicação. É claro que você não tem com quem você falar, comunicar, então não adianta você entender, só entender, você também tem que falar, né? E como toda língua, ela tem suas particularidades da fala, como a sua língua se comporta em relação ao seu dente, como você abre suas pregas vocais. Sabe? Nós brasileiros, a gente tem muito o uso do sabe? A gente coloca essa tônica, e para um estrangeiro, isso parece até loucura, É. né? No mandarim, ele já tem uma parte mais cantada, que altera o som. Então, Além do a inglês, gente, você fala outra língua estrangeira? eu comecei a aprender o francês. Aham. O fato que eu ainda não tinha muito tempo, né? Uhum. A questão do tempo, com o tempo, ela vai Uhum. pegando forte, né? Mas eu sou um estudante de linguagens em si. Eu gosto de entender a história da língua, né? De onde veio o inglês, de onde veio o nosso português, onde ele se deriva, porque a gente tem coisas muito distintas, né? As línguas que vêm do latim, elas são mais parecidas, enquanto as línguas já da Ásia, elas já têm outra origem, outra maneira de comunicar, outra coisa completamente diferente, né? Então, a parte da prática, eu garrei um pouco nela, né? Eu não ouvia o tempo inteiro e eu não falava o tempo inteiro. Então, chegou no período da pandemia, que foi um período terrível, né? Sim. Não só no Brasil, não, um período terrível no mundo inteiro. E nesse período, no final de 2021, aí eu me mudo para São Paulo. Eu moro lá 1 ano e meio por aí, no litoral, em Guarujá. Então foi nesse período que eu estava já naquele período de incerteza, né? E aí, e agora? Uhum. Tenho esse material, na época eu tinha um computador que era suficiente para fazer um 3D tranquilo, e não era, né, top de linha, mas já era alguma coisa. Então eu passei a pensar, e agora? O que eu faço? Porque a gente, né, chegou uma hora, pensei, já tô com... Hoje, né, eu tenho 29, Sim. naquele período que 2021, era 5 anos atrás, então eu tava com
24 por aí, 4. aí já começa a pensar, tá na hora, né? Tá na hora de E ter aí, uma profissão. estudou pra quê, né? Então que eu vi essa oportunidade, né? Que é uma história muito engraçada, porque eu conheci o meu chefe por um jogo de celular. Jogo de celular? Um jogo de celular. Aham. É. Eu tinha baixado um joguinho e tinha percebido, porque é aquelas propagandas que vão aparecendo quando a gente está no Instagram, assim. Aham. Aí eu baixei e puramente eu vi aquele jogo como. Porque ele é um jogo de construir torre, né? Todas essas coisas. Mas ele tinha uma característica que eu gostei muito, que ele tinha um chat Aham. meio que internacional. Então você podia conversar com pessoas do mundo inteiro. Aham. E eu vi aquilo como uma grande oportunidade, né, de digitar ali, de eu conversar com pessoas e de eu expandir meu inglês. Né? Eu senti que ali que eu precisava ter esse contato com a língua direto, né? Ao invés de eu consumir o conteúdo, eu troco o conteúdo. Eu converso, eu recebo. Então, dentro desse jogo, que é um jogo, né, que você pode jogar gratuitamente, mas existem as pessoas que gastam dinheiro no jogo para ficar mais fortes, né? E o meu chefe, ele era a pessoa mais forte do meu servidor. Uhum. Então, logo, era alguém que tinha gastado uma boa grana. Aí eu só fui ter uma noção mesmo da grana depois que a gente virou amigo e tudo, que eu falei, opa, eu quase caí da cadeira, né? Mas aí na época, eu já estava assim, voltando, né? Tinha depressão, estava fazendo tratamento, estava aprendendo a ter uma autoestima melhor. Você? Sim, Aham. eu tive um período de depressão muito forte, né? Uhum. Ela de fato, ela durou, né? Da faculdade até depois, da faculdade não, do ensino fundamental, praticamente, até depois do fim da faculdade. Só que daí, dos últimos anos, que eu fiz tratamento. Uhum. Psiquiátrico, psicológico, profissionais incríveis, e que foram mudando a minha maneira de enxergar, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa, não? Eu Uhum. não dava valor mesmo ao meu trabalho, né? Sim. Então, nesse período, eu tinha uma dificuldade muito grande com o não, sabe? Eu evitava fazer perguntas porque eu não queria receber o não. Aí chegou um tempo que eu falei, cara, que besteira, o não eu já tenho. É. Aí deu um dia que a gente tinha uns eventozinhos todo sábado, o grupo inteiro. Aí fui, virei pro meu chefe e falei, pode conversar comigo um pouquinho? Aí, Aham. falei, pode. Aí de cara, a gente foi para ligação privada e eu já falei, ó, inglês não é minha primeira língua, Uhum. provavelmente eu vou cometer vários erros, e sempre que cometer um erro, você fica 100% à vontade para me corrigir. Você já pediu um Porque, emprego para ele aí? aí eu mostrei o que eu tinha feito e falei, tem alguma coisa aqui que te interessa? Que seria interessante? Eu não nem pedi emprego, eu queria, às vezes, se ele pedisse um serviço, para mim estava bom, né? Você mostrou os desenhos 3D que você faz? Eu mostrei alguns dos projetos da faculdade. Eu era bem inexperiente ainda, né? Aham. Eu tinha muito, era projeto da faculdade. Eu mostrei 3D, eu mostrei desenho. Tudo que eu tinha no arsenal ali, eu mostrei. Aham. Se ele que ele quisesse, ele tinha. Uhum. Aí ele acabou interessando pela área do 3D, porque, por mais uma coincidência, tinha. é, ele não tinha trabalhado com 3D, né? Mas ele tinha feito muita coisa com 3D lá para os anos 2000, 2001, 2002, 2003, Jurássico, né? Na época que você tinha as coisas no CD, você aprendia as coisas no livrinho, na revistinha que comprava, né? Era outra época, né? Uhum. Então ele tinha um apreço por essa área e acabou sendo uma área que ele acabava precisando para o site dele, né? Não é uma empresa de 3D, Uhum. mas é uma empresa que oferece muitos serviços e que a maioria desses serviços você acaba tendo que
ir na casa do cliente e você tem que explicar o serviço. E muitas vezes é melhor você mostrar um esquema, né, visual, do que você explicar, de fato, né? Porque o entendimento das pessoas varia de pessoa para pessoa, né? Aham. Que é um serviço, basicamente, assim, a base deles, né? É de esgoto e Encanamento? encanamento em geral, né? Que nos Estados Unidos é algo completamente diferente no Brasil. Não, aqui a gente tem pouquíssimas similaridades de lá. Lá é, principalmente, muda um pouco de estado para estado, né? Acaba que lá em Illinois, porque não é só Chicago, né? Pega Chicago e principalmente os subúrbios, né? Que é são as áreas mais urbanas. Uhum. Áreas mais urbanas não, são as áreas mais residenciais, né? Então, eu acabei aprendendo muito também nesse processo, né? Com ele, com os vídeos, que são totalmente diferentes, né? Lá o tipo de encanamento é diferente, lá tem uma... Você tem que seguir uma norma, um padrão, né? Lá você tem padrão para tudo. Sim. Você tem... Isso é É, muito mais organizado, né? é muito mais organizado. E exige essa organização porque você tenta ao máximo evitar escavar lá, né? Ah, Você tenta ao máximo fazer o trabalho quase como endoscopia, né? Sempre inserindo equipamento no cano. já vai no A- lugar a- certo, não é igual aqui que abre esse monte de buraco para saber o que vai fazer, lá já vai no lugar certo. então, lá você vai no lugar certo. Caso você vá escavar, né? Você tem um equipamento de câmera, onde você coloca, a câmera vai, e a Uhum. câmera ela tem um medidor, né? Ela tem um medidor do quanto ela anda. Então, quando você repousa ela, porque todas as casas têm um ponto de acesso Uhum. fora da casa. Tem ponto de acesso dentro, mas tem um ponto de acesso principal fora, Uhum. que ele tanto pode voltar para casa, quanto ele vai para o esgoto da cidade. Aí você coloca a câmera, aí você zera lá dentro, aí você arrasta. Aí quando você acha o erro, você para e você olha, tá a tantos pés do começo. Aí você sabe exatamente o ponto de onde escavar. Isso é muito necessário, porque escavação lá já começa a ser algo bem caro. Cara, assim, a escavação mínima começa assim, brincando a partir de $4.000 por aí, né? Tá, bem caro. Mas na verdade vai muito além, vai muito, muito Então, a além. partir dessa conversa que começou num jogo, você conseguiu um emprego, você conheceu o seu chefe e conseguiu esse emprego. Isso, aí consegui um vídeo, aí um vídeo virou 2, virou 3, virou 4. Aí quando eu vi, já estava já tava fazendo parte do ecossistema, né, Ah, da empresa. pode falar, como é que é o nome da empresa lá? A empresa se chama Suburban Plumbing Experts. Sim. E tem quanto tempo que você já está trabalhando lá, sabe? Olha, outubro de 2022. Desde outubro de 2022. Cidade Tem quase 4 2023. anos já. Nosso tempo voa, hein? Tempo voa. Deixa eu E te falar foi uma aí, coisa. que acho que foi durante o mês de 2022 que eu fui e coloquei na cabeça assim, então, por que que eu estou em São Paulo? Uhum. Né? Todo mundo sabe que o custo de vida em São Paulo é muito alto. Né? É Alto. muito alto, tudo é muito alto. E o grande problema que a gente tinha no interior era a internet. Sim. Era uma coisa que eu precisava ter, 100% era a internet, o tempo todo. Então, botei assim, a mão na consciência, o custo de vida que é alto. Aham. Se eu for para o interior, para a roça voltar, eu estou diminuindo drasticamente o meu custo de vida Uhum. e eu continuo tendo, porque eu nunca fiz questão, né, de ser cidade, essa coisa. No começo né, no começo a gente fala, a roça não vale nada, não tem nada na roça, só que
quando a gente fica muito tempo exposto naquele negócio de você tem que andar atento o tempo inteiro, né? São Paulo não é brincadeira. São Paulo não é brincadeira. Você tem que andar com um olho nas costas, né? Então, Mas você prefere a paz do interior, né? sabe, eu Tranquilidade. prefiro mil vezes a paz do que um shopping center, né? Aham, Nada me impede de ir passar uma semana em São Paulo, mas morar indefinidamente, não. E sem contar que o calor mineiro, ele é outro. É outra verdade. história. Até hoje eu lembro de quando eu vim a primeira vez, eu parei no... Já chegando ali em Apim, num restaurante que tinha comida além, mas deu vontade de chorar, praticamente, É, porque era uma comida que te aquecia, sabe? Não tem como, parece que o mineiro, a gente pode ir para outro lugar, que a gente volta para Minas, a gente sente que aqui é o nosso lugar, né? é verdade. Um lugar muito Então, acolhedor. então, eu voltei, né? E o principal problema que era da internet, ele tinha sido corrigido, porque tinha um pouco, uns 6 meses que eles tinham trago a fibra, né, Uhum, aqui para São Tomé, e não só trouxeram a fibra, né? Como várias empresas trouxeram a fibra. Então, não era só uma. Então, é, eu criei um ecossistema para que eu pudesse funcionar tranquilamente. Então, eu tenho duas internets, porque quando uma cai, eu já tenho a outra, outra. tenho o tempo inteiro. Eu tenho no break, para onde eu ligo meu computador, onde existe uma queda de energia, ele não interrompe meu computador, ele mantém a internet funcionando, ao menos o suficiente para eu ir falar com o meu chefe, ó, parou aqui, depois eu volto, né? Eu cheguei a cogitar um gerador, Uhum. mas a gente entra no problema do barulho. Nossa, O barulho, especialmente porque tem gato, cachorro em casa, eles você não pode, gostam do barulho. você pode acabar irritando e estressando eles muitos, né? Ou ainda na busca de um gerador que seja mais silencioso. Certo. Ô, Mas, Sávio, eu queria. O que que exatamente você produz no seu trabalho com esses vídeos 3D, que como eles ajudam a empresa a se comunicar com os clientes? então, o 3D, ele tem uma vantagem muito grande, que ele pode ser qualquer coisa, né? Quando eu estava na faculdade, o meu sonho em 3D era fazer personagens de filmes de animação, Uhum, né? Como o Frozen, né? São as grandes referências, né? uhum, Frozen, o Toy Story, né? Que foi o primeiro filme 3D feito, né? Sempre. uhum. Inclusive, uma veterana minha trabalhou em Moana, para a Disney, a Legal. Natália Freitas. Esse era o meu sonho. Só que o 3D ele vai muito além, né? Hoje o 3D ele está numa vinheta de qualquer emissora, ele está num cenário, né? Que é o fundo verde que eles estão ali, que está em Aham. cenário. Ele está num Ele pode estar numa esquematização simples, né? Esquematização completa. Então, o meu trabalho ele engloba várias partes, né, do 3D, se não todas. Uhum. O 3D você costuma entrar lá e você vai para uma área do 3D, que ele tem várias áreas, né? Você tem a área de modelar, pessoa que faz os modelos, você tem a área de quem só anima, você tem a área de quem só faz pelo, você tem infinitas áreas, né? Só textura. Aí eu acabei tendo que pegar todas, Sim. tudo, todas, né? Digamos que eu não sou um especialista em cada uma dessas áreas, mas eu sei o Mas sabe suficiente um pouco de tudo, né? para fazer funcionar. Essa é a parte do 3D que é chamada de um generalista 3D. Sim. Esse seria o cargo que se encaixa, né? Então, eu pego o 3D e eu tento usar dessa forma para chegar onde ele quer, né? Então, chega uma parte que eu fiz que é uma vinheta de divulgação. Então, puramente, o 3D ele é mais realista Hum, e ele tem, né, o maquinário dele, as coisas acontecendo, e um campo, né, onde eles estão colocando os canos e tudo, e gera logo para cima. Pronto.
Aí já tem outros que é principalmente onde a câmera entra no cano, onde eu pego tudo isso e faço um esquema. Então, eu trago de uma maneira que a pessoa vê aquilo que está dentro do cano, se que ninguém vê. Uhum. Então, mostra o acontecimento, a física de como eles têm, né, um serviço de desentope, que é de alta pressão de água. Então, eu mostro a pressão da água, como ela age lá dentro. Então, tudo que vai ali dentro da encanação, você vai mostrar para o cliente como é que vai acontecer. Isso, porque você tem serviços que entram dentro do cano, que desentopem, só que um tem um preço muito mais elevado que o outro. Aí o cliente questiona, por quê? Aí, por mais que você explique com palavras, mostrar que ajuda a vender melhor. Né? Ele vai fazer, porque lá eles têm muito problema, que a maioria do encanamento ele ainda é estilo manilha, ele é um encanamento estilo de barro ainda, concentrado. Né? Agora que está sendo feita uma troca para um PVC, então ele tem esse problema que a raiz da árvore ele tenta entrar pela ligação dos canos de manilha para beber água. E aquela raiz passa a reter, porque lá é só no Brasil que a gente tem o costume de a gente ter a lixeirinha, né? Lá eles têm o costume de colocar o papel higiênico para ir. Então, o papel higiênico ele para na raiz e vai parando e ele vai virando uma coisa sólida. Aí a água passa a não querer ir e ela volta na sua casa inteira. Ah, entendi. Então, você tem um equipamento mais barato, né? Que você vai e que ele faz um buraco naquilo ali e a água flui. Só que o que acontece? Você não eliminou a raiz literal do problema. Então, dentro de alguns meses, vai voltar aquele problema. Já o outro sistema de água, ele é muito mais poderoso, sabe? A pressão da água é fortíssima. Tanto é que você, por código, né, pela norma, você não pode ligar o equipamento antes dele estar completamente inserido dentro do cano, porque a pressão de água pode muito facilmente cortar o seu dedo. Ela corta madeira, ela corta assim, com lâmina, e ela não corta o cano. Ah, sim. Só que quando ela limpa completamente. Então, você sai de um serviço em que você vai, dentro de 6, 8 meses, precisar chamar de novo, para um serviço onde você fica ali 10 anos com o cano limpo. Então, você ter esse esquema mostrando para a pessoa, ele faz toda a diferença na hora de você vender o serviço. Porque o americano ele tem muito mais. Todo o serviço que vai ser feito em 3D para o cliente. E aí ele já entende perfeitamente com muito mais facilidade, né? Exatamente. Porque é isso que vai convencer a pessoa a pegar um serviço que seja melhor para ela. Muitas vezes ela pode, mesmo assim, preferir o outro, que é mais barato. Mas ela está ciente, né, do problema. Então, você deixou a pessoa ciente e também serve para ficar na própria página, né, da empresa. Da empresa, né? As páginas deles não são acessíveis do Brasil por uma questão de... eu converso, né, com o pessoal da TI lá e eles evitam que pode acontecer deles terem chamadas de outros estados, Entendi. né? E eles atendem exclusivamente Illinois. Porque Então, aqui no para Brasil, você entender... a gente não tem acesso à página deles. E lá tudo você tem que ter licença. Então, a licença que você tem para fazer certos serviços, ela é uma licença por estado. Então, você teria que tirar licença para vários estados. Então, é um negócio que fica meio fora de mão sem você escalonar muito o serviço. E você já tem uma infinidade de serviços, né? Então, ele fechou o site ali para o estado dele. Aí eu acesso, porque eu acesso em computador remoto, que é o que eu trabalho. É um computador remoto. Mas depois eu posso mandar os vídeos separados que eu tenho de fontes para você dar uma olhada no como que é, né? É uma média de um mês, mais ou menos, para fazer um vídeo. Quanto tempo? Um mês. Um mês por para aí. fazer um vídeo? Isso. Isso sim. Você tem um
um horário determinado para trabalhar? Como é que é a sua carga horária para a empresa? Então, é, no início, eu fazia por horas, né? Eu Uhum. tinha uma carga ali que girava na média de 12 horas, segunda a sábado. Segunda a Só sábado, que mas você trabalhava 12 horas por dia? Não, né? Por dia, 12 horas. Uhum, hoje, 12 horas. uhum. Só que exatamente eu preferi mudar, eu preferi que a gente fizesse um orçamento por vídeo e que ficasse independente do tempo, que aí eu passasse a administrar meu tempo melhor. E acabou que essa maneira funcionou bem melhor, Então porque agora você recebe por vídeo produzido, é assim? isso, por vídeo produzido. Aí sempre que termina o vídeo, eu passo o valor para ele, né? Eu calculo o valor com o tempo e falo, tá, você Mas X você é tempo, funcionário da empresa. isso. Entendi. Só que eu não queria fazer por hora, Uhum, porque aquela famosa dilema, né? Da empreita versus o, a diária, né? aham. E, eu prefiro fazer para empreita porque eu consigo me estimular a fazer mais vídeos, ao mesmo tempo que eu não entro nessa carga horária forte, né? Porque uma carga horária dessa acaba. Meu serviço exige muita criatividade o tempo inteiro. Aham. Então, eu preciso ter alguns períodos de relaxamento mental maiores. Para Preciso você ter a descansar. criatividade, né? Criatividade. A criatividade é igual o sangue. Você doa o sangue, depois Uhum, você espera um pouquinho e o sangue voltar. Porque senão você fica muito sobrecarregado. Não é um trabalho que dá para você fazer no modo automático, entendi. igual muita coisa. Sabe, e a rotina de trabalhar no campo, o ambiente rural, ele influencia na sua produtividade? Por ser mais tranquilo, é mais fácil para produzir? Olha, gerei que sim, Sim, né? gerei que sim. É, a gente tem muito menos estresse aqui no campo, né, na roça. A gente tem. Assim, porque onde eu moro já não tem muita coisa, você não tem praticamente nada, né? Aham. Então, é aquela coisa, você acorda ali com os passarinhos cantando e vai, sabe, termina ali o turno com os grilos lá no fundo. Parece uma coisa boba, mas quando você coloca isso todos os dias, dia a dia, isso faz muita diferença, Imagino que sim. E você sabe? transforma um serviço técnico, com informações complexas em conteúdos visuais bem acessíveis, né? Necessários. Eu tive, né, antes de ir na faculdade, fiz 1 ano e meio de sistemas de informação, né, que isso era programação pura voltada ali para informática. E foi uma coisa que me fez sair, foi justamente uma falta de um resultado visual. Uhum. Eu não entendia um pouco, eu não entendi ainda que era isso que eu queria, sabe? Aham. Hoje, eu acabei ficando com raiva de programação, tudo, porque era uma coisa sempre que eu nunca vi o resultado ali visual. Uhum. E hoje, no meu tempo, que eu estou sempre estudando, né? Eu estou sempre progredindo, porque a gente não pode ficar parado, né? A tecnologia evolui, se a gente não O evoluir tempo junto, todo, né? fica para trás. E eu estou, até mesmo, né, nos últimos meses, eu estou me envolvendo bastante com matemática, com lógica, e tô gostando muito, porque eu tô usando todos eles para um resultado visual. O 3D, ele tem, eu não vou falar que ele tem evoluído para essa área, porque desde 2000, antes dos anos 2000, a gente já tem uma parte de lógica, né, que é usada por um programa que chama Houdini, né? Ele é o programa mais usado por Hollywood para fazer simulações. E ele é muito voltado por lógica, né? Mas a gente tem a parte da gente que mexe ali com o mouse, que
que busca aquele resultado visual, e hoje eu estou voltando um pouco também para esse lado matemático, até porque a gente precisa construir uma coisa que seja, quanto mais lógica você coloca, às vezes menos trabalho manual você tem que colocar e ficar repondo, refazendo, refazendo, e, e essa liberdade que eu me coloquei, né, de trabalhar por vídeo, ela me permite também fazer coisas aqui. Sim, Então, você pode ter então um eu não, tempo para você, né? sim, e também eu consigo aplicar essas coisas para a região, Ah, sabe? sim. Para a região. Então, eu também faço. Eu não faço com. Eu faço sim com 3D, mas não chega a ser. Porque o 3D dele é muito mais complicado. O 3D é bem complexo. Né? O 3D é realista, mas eu aplico aqui. Eu faço, sabe, vídeos de campanhas, de supermercado, de Ah, você promoções. trabalha também para outras empresas. Você consegue trabalhar para outras empresas? Então, eu tenho elas, mas como assim, são clientes meus, Sim. sabe? Não, não é uma relação igual ao outro. Então, são Não clientes. há relação de empregador e chefe. Empregado e empregador, na verdade. Aí você Isso. tem seus clientes que você produz para eles. Sim, que eu abri uma empresa para mim também, abri um Aham. estúdio, né? Que ele é mais focado em edição de vídeo, ele é mais focado. E esses vídeos também são em 3D? Então, eu faço puramente porque 3D ele é muito tão fácil para mim Uhum. que é mais rápido para mim, só que eles são vídeos promocionais, sabe? Promoção de supermercado, Ah, tipo de coisa. Aí tem elementos, nomes, coisas que eu jogo na tela que eu faço em 3D. Hoje as pessoas fazem em programas de motion, né, que falam. Só hum, que o programa que eu uso, ele também pode ser usado para motion, só que ele é muito difícil de você aprender de começo. Mas como eu já conhecia, prático para mim fazer em 3D. É prático e muito mais rápido do que aprender todo um programa novo. Mas aí tem a parte de visualização de arquitetura também que eu faço por mim, né? Que é planejamento de ambiente, planejamento de metragem, aqui para tudo nossa região. aí que aí já tem, e aí é 100% 3D e já tem um foco um visual realista, né? Uhum. Então eu tenho planos, né, para no futuro eu conseguir implementar fazer projetos de visualização. Como é que foi? Um projeto de visualização em que você consegue interagir interativo. Interativo. Vamos supor, você tem um projeto de um apartamento, né? Aham. Claro que o engenheiro e o arquiteto, eles vão fazer planta, a metragem, e eu vou fazer a visualização, a parte onde você vai, manda o arquivo para o cliente, ele abre, ele entra na É como se casa. ele estivesse lá dentro da casa, já pronto. Como se fosse um jogo. Ele entra, ele interage, ele acende, apaga uma luz, ele abre e Esse é fecha o uma trabalho que você porta. quer fazer ainda. Isso, eu já tenho ali os caminhos, já tenho ali as ideias, aí vou implementando aos poucos, né? Essa coisa. Muito Então, bom. que aí envolve, que aí tem a minha parte, eu, empregado, aí também tem a parte eu, empresa, porque, querendo ou não, eu quero trazer muitas das coisas que eu vejo, né, lá de fora. Eu Bacana. quero trazer aqui para o Brasil. Acho que tem tanta coisa lá que é tão prática, que é tão. Aham. E que aqui a gente não tem, É sabe? verdade. Aqui a gente não tem. Existe uma coisa que eu gosto de brincar, que no Brasil as coisas sempre chegam 20 anos depois. E é muito real isso. É sempre 20 anos depois. Nossa. E eu gosto muito de aplicar isso aqui. Especialmente em coisas que relacionadas a áreas hídricas, a questões hídricas, questões de escoamento, questões de. Eu não digo isso em todo um sentido urbano, porque o bom urbano e você já entra numa questão de política pública, de evitar alagamento, né, igual a gente teve aqui em Minas, né, um espelho tão triste. Mas eu digo num quesito da sua casa, às vezes você tem
infiltrações de água, você tem algumas situações em que chove, você fica refém daquela chuva, né? Aqui em casa a gente ficou um pouco refém da água descendo da rua, e que lá existem muitas soluções simples e que são facilmente implementáveis, mas que a gente ainda não pensou nisso, né? E que elas mudam totalmente a vida dinâmica da sua casa. Você nunca, não é normal você ter água entrando na sua casa o tempo todo, água voltando. Uhum. Então, acima de tudo, eu amo muito o Brasil, sabe? Eu amo muito o Brasil e o meu foco é sempre trazer essas coisas, trazer essas novidades para cá, do mesmo jeito que eu acredito que seja um diferencial, né? Falando em amar o Brasil, você já visitou a empresa lá em Chicago? Não, ainda não, Ainda não? ainda não. Você já Eu viajou para o exterior, sabe? não, nunca viajei para o exterior. Aham. Já vontade não foi não, Falta. mas a questão hoje, principalmente é tempo, projeto, ela tá 100% tomando conta da minha vida, né? E Aham. minhas prioridades também. Eu Sim. tenho vontade, né? Eu já até comecei a olhar mais ou menos, olhando, mas eu sou muito mais, digamos assim, sempre racional ao invés de emocional, né? Uhum. Então eu sempre me colocar na hora certa, eu viajo. Porque agora Tem eu contato tenho tanta coisa. com outros brasileiros que trabalham da mesma forma? Não, Não, né? não tenho contato. Da mesma forma, não. Eu tenho que eles trabalham com programação. Aham. Só Mas que não o que você aí, faz, né? não que eu faço. E com programação, a grande maioria a empresa, ela tem uma filial no Brasil, mas ela é de fora. Uhum. Então, eles têm ali um time, eles 5, 6, 7, aí junta ali uns 3 de cada estado, mais ou menos, e o contato é sempre feito por fora. Desses aí, sim, eu conheço, mas que é totalmente por fora, né? Você é um elo lá de fora. Aqui, não conheço. Ô, Não Sávio, conheço. materialmente falando, esse emprego ele te permite ter um conforto maior, já te permitiu realizar algumas coisas que você quisesse, tanto para você quanto para sua família? Permitiu, permitiu. E me permitiu de diversas formas, nossa, muita coisa mesmo, né? É, primeiramente, ele me permitiu estabilizar, né? Uhum. Precisava estabilizar. Ele me permitiu ajudar a minha família quando eles precisavam. Ele me permitiu não só ajudar a família, né? Mas ele me permitiu, digamos assim, que estava tudo desestabilizado, né? Ele ajudou Uhum. a estabilizar Entendi. absolutamente tudo, né? É, chegou, né, o período em que o computador que eu tinha ele não era mais suficiente, né, para o que eu precisava, então ele me permitiu ter equipamentos, né, mudar completamente meus equipamentos para equipamentos bons, equipamentos bem caros, muito caros, e eu comprei hoje, eles me têm, assim, noites de diferença, né, o quanto com os equipamentos de maneira muito fácil, aumentar o meu conforto, né, Aham. eu, ar-condicionado, ter uma sala climatizada, tudo isso faz muita diferença quando você passa muito tempo sentado, né. Me permitiram meus avanços, né, em tratamentos médicos que por muitos anos eu negligenciei, né. Uhum. Na minha infância, eu coloquei aparelho por 5 anos sem poder colocar Uhum. aparelho. Eu não podia colocar aparelho porque eu tinha uma condição, né, dentária, Aham. e que acabou que por negligência esse tratamento de aparelho ele acabou piorando muito a minha situação. Então, uma das coisas que eu tinha muito problema, né, antes era
justamente que eu não tinha uma saída, né, em relação aos meus dentes. Então, esse salário também me permitiu concluir meu tratamento dos dentes, que inclusive eu concluí, tem um mês que eu concluí É o mesmo. tratamento, né? Foi um tratamento de 2 anos e meio por aí, né? E foi um tratamento de um valor altíssimo, altíssimo, que antes eu sequer conseguia cogitar, sabe? É um valor de um carro, Nossa. praticamente, né? É muito caro. E era coisa que eu tinha ido, né? Quando eu não trabalhava, eu tinha ido lá em Santos fazer. E os médicos, o dentista já tinha dado uma esperança. Ele falou assim: o problema existe até o grau 10 e você tem o grau 11 extremo. Nossa. Isso, imagina assim, né? Não tem como você não ficar triste com isso, né? Então, me permitiu mudar completamente essas coisas, né? Tornou possível muitas e muitas coisas. Meus hobbies também, né? Ficaram mais fáceis. É Eu o que sempre você fui uma pessoa, gosta de fazer quando você não está trabalhando? quando eu não estou trabalhando, eu gosto de passear com o meu cachorro. Aham. Outra coisa que é incrível de fazer na roça, né? Incrível de fazer aqui. Você anda, você não tem nada para te incomodar, você não tem preocupação com o carro. Eu sou músico, Ah, é? nas minhas horas livres, né? Dá até para Qual pegar um estilo que pouquinho você aqui. gosta? Dá até para pegar um pouquinho aqui. Ah, tá. Sou músico. Eu sou muito eclético em relação à música. Acho que tem pouquíssimos estilos que eu não gosto. Inclusive, no passado, eu já toquei guitarra para algumas duplas sertanejas. Isso lá em 2013, por aí. Toquei guitarra. Eu comecei na guitarra, né? Mas hoje eu sou produtor musical em si. Hoje eu busco a produção, o equilíbrio. Então, eu tenho vários instrumentos, eu tenho várias maneiras de usar. Eu tenho os programas, eu tenho sintetizadores para fazer sons dos anos 80. Aí eu tenho essa partezinha minha musical que eu deixo quietinha, que vou planejando, daqui 3 anos vou lançar um CD de música eletrônica. Sim. Talvez saia daqui 5, não sei, mas vamos indo, né? É. É um hobby que eu gosto bastante, é um hobby que ajuda a manter a sanidade também, né, da gente. Você Eu gosto muito trabalha de muito esporte. com o computador, né? Na frente do computador. Você tira um horário para você esquecer computador, esquecer celular e conversar com amigos, conversar com familiares? Tirei esse horário, e isso é fundamental. Eu não tirar por muito tempo, e isso, eu sou a prova viva de que isso não dá certo. Você tem que tirar o seu momento, você tem que conversar, esparecer, e até mesmo durante o tempo que você está sentado, ali de 2 em 2 horas, sai um pouquinho, estica, A vê se tem cabeça não alguém, aguenta, né, sabe? conversa, o corpo não aguenta, né? Você ficar sentado o tempo inteiro, o corpo não aguenta, seu joelho não aguenta, suas pernas não aguentam. E se você deixar isso passar por tantos anos, você vai ter, né, alguns problemas. Eu tive, eu estou fazendo alguns tratamentos em relação a isso, porque no começo eu fiquei ali uns 2 anos por aí, 2 anos e meio, digamos que até novembro do ano passado, eu saía muito menos que eu deveria da cadeira, né? Então, isso vai acumulando, isso vai gerando desgaste, desgaste não é bem um desgaste, né? Mas é uma falta de costume do músculo, né? Os nossos músculos, eles precisam, eles foram feitos para se movimentar. Se a gente fica um tempo parado, aí quando você vai mexer, eles vão ficar, Fica mais difícil. né? Eles vão ter essa complicação. Então, é muito importante tomar água, é muito importante sair do clima. Para quem trabalha em casa, não pague o preço que eu estou pagando agora em relação à saúde. Porque aí as costas vai mal, a sola do pé vai mal. Então, estou fazendo tratamento, estou bem melhor, né, com o tempo. Mas se tudo tem um tempinho. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para sair. Então, eu tiro meu tempo para passear com o meu cachorro, eu tiro meu tempo para sentar fora Você é e solteiro? conversar.
tiro tempo de conversar com meus pais, tiro tempo de conversar com meus amigos, para ver filme, né? O filme, né, em si, ele é uma parte de mim, né? Eu estudei cinema, então eu estou sempre vendo filmes, estudando filmes, às vezes faço resenha de filmes também, crítica, mas como um hobby mesmo, né? Não é como Entendi. isso, né? Chega período de temporada de Oscar, vou ver os filmes que estão cotados, quero ver quem está atuando, quero ver quem está na lista, vou fazer aqui, falar com meus amigos, acho que fulano ganha, acho que ciclano ganha, tem essa parte cinéfilo, né? Eu vejo desde os filmes de herói até os filmes preto e branco de 1930, Irmãos Lumière. Você Para gosta mim, mesmo, né? tudo é importante. Realmente eu amo mesmo filme, eu amo essa didática. A única coisa que eu preciso mais um pouquinho é parar para ler alguns livros a mais. E você é solteiro? Solteiro. Tem um pouquinho mais de tempo, então, né? Hã? Tem um pouquinho mais de tempo, então, né? Sendo É um pouco solteiro. mais de tempo. Sim. Sabe, Talvez, você enxerga esse tipo de trabalho remoto como uma tendência para jovens do interior? Que conselho que você daria para quem quer seguir esse caminho? olha, essa é uma pergunta muito complexa, Uhum. porque ela envolve muitos elementos, sabe? Acima de tudo, eu acredito que o trabalho remoto, ele é uma coisa incrível, Uhum. né? Eu acho que o trabalho remoto, ele é uma grande tendência, né, que surgiu. Ele já existia bem antes da pandemia, mas após a Pandemia. pandemia ele explodiu e agora está voltando ainda um pouco as pessoas a voltar a ter essa trabalho presencial, né? Eu acredito que tem que ter um equilíbrio, sabe? Especialmente se você for do interior, é interessante você tirar um tempo e conhecer a cidade, Sim. conhecer para você não ficar sempre para sempre preso na mesma realidade. Então, eu acho que assim, não necessariamente você precisa trabalhar, morar fora, mas eu acredito assim que é maravilhoso para o jovem do interior, né, um trabalho remoto, Sim. só que ele vai exigir uma formação, que hoje você tem muita formação pela internet, mas você formar fora também é, é, é legal, porque o convívio com outras pessoas da mesma área, ele abre muitas portas e que você não tinha. Por exemplo, eu só aprendi inglês porque eu saí daqui e Aham. eu tive um choque de realidade, né? Vendo que a grande maioria da galera de minha idade, dos BH, sabia o básico. É importante Então, sair e ver outras realidades, né, sabe? você precisa ter um choque de realidade, porque a gente cresce um pouquinho acomodado, a gente cresce um pouquinho. A gente precisa ter esse choque. Muita gente já tem, por natureza, né? Alguns não. Então a gente precisa ter o choque da outra realidade, ver um pouquinho da outra coisa, Estudar muito e sempre, como você disse, né? Porque a tecnologia, principalmente, ela avança a todo momento, né? avança a todo momento. E também para ajudar a gente a entender outras pessoas, a gente entender como, a gente entender que nem sempre todo mundo é igual, né? Uhum. E mesmo que seja remoto, você tem que lidar com pessoas, né? E você tem que lidar com diferenças culturais. Essa é a maior barreira que a gente tem, seja de trabalhar para os Estados Unidos, seja de trabalhar para outro estado, a barreira cultural ela é uma coisa muito grande, porque um brasileiro ele pensa de um jeito, um americano pensa de outro, Sim. e você tem que saber lidar com isso, porque se você não lidar bem com isso, você vai criar um ambiente difícil, um ambiente sustentável, né? Porque eles veem as coisas de outra forma, não tem como, né? A maneira que a gente enxerga a coisa está condicionada aos nossos arredores, né? Então,
eu sou muito a favor de você expandir seus arredores, você expandir. Eu sou a favor das experiências. Mesmo que você não goste, eu não me privo, por exemplo, eu sempre que eu vou em um lugar novo, eu busco viver a cultura daquele lugar. Eu reclamei com meus pais que teve uma vez, aí, uns 2 anos que eles foram para Bahia e ficaram lá comendo pizza, sabe? Eu falei, mas como que vocês vão para Bahia? Não vão comer um acarajé, não vão comer um vatapá, Conhecer, vão comer um bolinho de feijão, sabe? conhecer a cultura do local, né? Eu não tô garantindo que vão gostar, embora eu goste muito, né? Especialmente um bolinho de feijão, eu gosto muito, um bobó de camarão, mas, cara, se abre um pouco a viver, a mergulhar na cultura, porque a gente vive num mundo tão multiculturalista e Uhum. tudo isso agrega a gente, tudo isso agrega a nossa maneira de ser. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que é o melhor caminho que existe, um home office, né, para quem mora na roça, vive na roça, é um caminho sensacional, Uhum. né? Mas que para a gente não apoiar só nisso, né? Se apoiar também no é, nessa parte, vamos conhecer um pouco a cultura, vamos abrir um pouco o olho, vamos isso em todos os sentidos, vamos comer uma comida diferente. Ah, mas e se eu não gostar? Se você não gostar, aí você não come mais. Pelo menos você experimentou, né? Você experimentou, sabe? Vamos conhecer cultura, vamos conhecer o açaí de outro lugar, vamos conhecer, porque mesmo que seja pequeno, isso cada pequena coisinha conta a história de um povo, né? E a história de um povo nos ajuda a entender como eles são, como eles agem, por que eles agem dessa forma. E a gente não pode tratar como todo mundo da mesma maneira. A Sim. gente não pode ter as mesmas expectativas de todo mundo. A gente não pode esperar que tal pessoa. Existem pessoas que vão ter um histórico, né, de mais cobrança. Então, o americano ele tem muita cobrança. A vida inteira deles é cobrança, cobrança. Eles não têm o costume do arroz com feijão que a gente tem. Né? Para eles é bizarro. Né? Você come arroz com feijão todo dia? Como assim? Só que eles não acham estranho comer hambúrguer todo dia, Pode, né? sabe? A gente acha estranho comer hambúrguer todo dia. Eles não. Então, por mais que seja uma coisa boba, isso explica muito sobre eles. Porque o hambúrguer é fácil, é rápido. Eu chego no McDonald's, eu vou no almoço, eu chego lá, como e volto a trabalhar. Porque esse é o foco deles. Eles querem ir voltar para trabalhar, voltar a trabalhar. Porque para eles o tempo é dinheiro, o tempo todo. O tempo está correndo, o tempo está correndo. Você tem que comer. E nós não. Nós estamos sossegados, vamos tirar nossa horinha, vamos fazer a nossa comidinha fresca. Então, por mais que seja uma coisa boba, ela explica razões e atitudes que vão te influenciar quando alguém te pedir alguma coisa. E às vezes você vai pensar, nossa, mas fulano é chato, fulano é incisivo, fulano é isso. Não. Às vezes fulano é assim. Fulano nasceu e cresceu assim. E a vida dele é assim. Então, a compreensão, ela nos ajuda a entrar nos contextos sem a gente ficar perdido, sem a gente ser injusto demais com os outros ou injusto com a gente. A gente se cobrar por uma coisa que não estava lá desde o começo da gente, não estava parte da nossa, não fazia parte da nossa, de quem a gente foi construído a ser. A gente pode mudar, né? Mas tudo isso faz parte. Então, o equilíbrio é fundamental. Então, mas tem a partezinha assim, não vai deixar só o home office tomar conta, né? Viaja um pouquinho para a cidade de vez em quando, vai conhecer gente, conhecer novos rostos, tudo isso é importante, porque você sair todo domingo para ver as mesmas 50 pessoas, para ver o mesmo povo, aí também você fica preso naquele negocinho ali para sempre. Vamos conhecer gente nova, quem sabe o amor da vida não tá aí, né? É isso aí, sabe? Te agradeço muito, tá, por ter conversado com a gente. A gente vai planejar agora o jeito que nós vamos dividir essa entrevista, colocar às vezes em 3 partes, para não ficar tão longa e as pessoas assistirem. Se eu não te perguntei alguma coisa, se você quiser falar agora, você pode falar.
Alguma coisa que você acha importante que eu não tenho te perguntado? Tempo. Ah, talvez, talvez sobre a questão carreira para Que- entrar nessa área, A questão, carreira para entrar nessa área, como que funciona? tipo assim, qual que é, vamos supor, vou entrar em 3D, Aham. o que eu preciso? Então, vamos explicar para a gente então. Para quem quer fazer esse tipo de trabalho, você disse que inclusive você vai desenvolver outros trabalhos, já desenvolve outros trabalhos, né? Então, o que é preciso para entrar nessa área de 3D? Primeiro de tudo, paciência, muita paciência, mas brincando, acima de tudo, você precisa. Eu não vou falar paixão, porque é muito difícil você ter uma paixão por algo que você ainda não começou, né? Uhum, Mas hoje a tecnologia evoluiu muito que você consegue começar com até mesmo computadores mais simples. uhum, Uma coisa que era impossível em 2017. Era impossível. uhum. Hoje você consegue começar com coisas mais simples. Então, hoje para você começar, começa olhando no YouTube tutoriais e principalmente hoje comece com Blender. O Uhum. Blender é um programa que a galera de hoje em dia consegue pegar, ele é totalmente gratuito, ele tem uma comunidade gigantesca de pessoas para o mundo inteiro, então eu acredito que as gerações de hoje elas têm também mais acesso a conhecer o inglês, a aprender o inglês, e mesmo sem inglês, né? Agora eu recomendo, procurem sobre Blender no YouTube, tutoriais, tem muitos tutoriais em português muito bons. Pegue, vai começar devagarzinho, vai começar fazendo um donut, né? O donut ele é até um meme da galera de 3D, que é sempre a primeira coisa que todo mundo faz, porque ele é muito simples, mas te explica muita coisa, né? Aprender a fazer isso e você sentir, você der essa paixão, é, cara, pega o Blender, Vamos explicar alguma, para as pessoas que estão assistindo aí que não conhecem a linguagem mais técnica. O que seria o Blender? Blender é o programa 3D que a Ah, gente usa, né? O aham. Blender ele é um programa ali que você abre, ele vai ser assustador no começo, que ele vai ter, a gente sempre brinca, que ele vai ter um cubo lá no meio, ele vai ter uma lâmpada e uma câmera. Aí a primeira coisa que a gente faz é deletar tudo para a gente começar a fazer. Aham. Aí, a partir dele, você vai gerar ali a geometria, né? Que é a base do 3D, né? Ela é baseada em vértices, em arestas e faces. Aí tudo vai formando a geometria e você manipula a geometria para ter o formato ali do que você quiser, né? Logo na primeira Tem que aula você já estudar muito, não é, sabe? Não é simples não, é né? muito simples, é muito simples. Na primeira aula você já consegue fazer ali um, a minha primeira aula eu fiz um gramofone, que é aquela coisa que você colocava um disco de Aham. vinil e ele tocava. Isso é a primeira aula. Então, é um conceito que você consegue ali pegar e fazer. E você pegar tutoriais, você pegar a galera que faz, ver qual as áreas que tem. Dá para você ir para fazer animação, dá para você fazer 3D industrial, dá para você fazer parte de arquitetura, né? Grande parte dos arquitetos trabalham com 3D, embora ele seja mais voltado para medidas exatas, para uma visualização de arquitetura mais simples. Você pode fazer motion graphics, que hoje é a grande tendência que são coisinhas pulando na tela de edição. Então, você tem muitas áreas que você pode ir. E, cara, pegando o Blender, que antes a gente tinha Maya, a gente tem o Autodesk, que são programas muito caros, né? São programas aí que podem custar mais de R$ 3.000 por ano, né? E o Blender é 100% gratuito. Aham. Então, e ele é simples, intuitivo, funciona num computador simples e, à medida que a paixão for chegando, pode melhorar o computador, pode ir melhorando
que eu recomendo, que é uma área que vai crescendo, uma área que precisa de gente, uma área. E você vai agir desde a fazer um desenho para Disney, quanto a fazer um grande efeito especial de Hollywood, né? O 3D ele vai desde Só para as pessoas investirem no programa. Você está falando, né? As pessoas investirem no programa, aprenderem a trabalhar. primeiro trabalhar, se gostarem, né? Uhum, E, acima de tudo, vão se tiverem muita paixão, que vocês vão precisar de muita paixão, paciência, não pegar tão pesado se errou, e viver com a área. Tem muitas áreas, tem muitas e muitas áreas. Tenta fazer de tudo um pouco, que uma hora você vai achar ali uma partezinha que você gosta. E não só, Aí você pelo que eu entendi, também não só com uma empresa internacional como você trabalha dentro da sua área, tem vários serviços aqui também, né? Igual você falou tem agora. muitos serviços. Foi uma coisa que eu percebi bastante. Tem muitos serviços aqui também. Né? O meu plano, assim, para o futuro é conseguir né, levar minha empresa ao ponto de que eu consigo trabalhar só aqui. Aham, Porque eu percebi assim, que tem uma demanda muito grande. O uhum. negócio é que está tendo muita demanda para pouco eu. então, Entendi. a gente tem que aperfeiçoar mais. Hoje, o meu foco já está sendo conseguir reduzir os processos, né? Reduzir as etapas até chegar no resultado final para conseguir entregar mais e mais e mais coisas num período, espaço de tempo, né? Aham. E para Essa é quem uma quer um coisa. contrato, por exemplo, conseguir um contato internacional como você conseguiu, que conselho você daria? Instala um joguinho. É muito difícil, né? Porque é uma situação muito única, né? Esse negócio de instalar um joguinho. Mas pode instalar né, um joguinho aí que tenha a galera aí internacional, mas principalmente o LinkedIn. Acho que o LinkedIn é uma Aham, porta aberta internacional muito forte. E aquela coisa, né? Ter bastante conexões no LinkedIn, vai contactando a galera, pessoas do mesmo curso que às vezes conseguem algo aí, podem te indicar. Então tem muitas e muitas maneiras de olhar, né? E tem mercado muito forte na Europa também, né? uhum. Conseguir olhar o mercado na Europa, o mercado na Inglaterra, né? Você vai ter em Libra, e você vai se ajustando aí para cada mercado, né? A gente tem muitas aí, galera que desenha, e que eu também fiz, né, por um tempo, que é desenhar para fazer, que a gente chama de commissions, né, para pessoas de fora, né? E um valor que seria baixo para eles, quando você converte, fica um valor bem interessante para nós, né, daqui do Brasil. Especialmente para nossa realidade, né, para o nosso salário daqui. Então, tem muitas maneiras de você conseguir internacional. A maneira principal ali é LinkedIn, sites de oferta internacional, e é aquilo, quando você conhece um, que daquele um você vai conhecendo outro e você se insere lá. Mas também nada impede você de conseguir contratos também para grandes empresas aqui, né? Aqui no Contratos, Brasil, né? contratos para grandes empresas aqui, você pode ganhar até mais do que vindo de dólar lá fora. Uhum. Tudo Exato. depende, tudo depende da sua capacidade técnica, da sua capacidade de entregar o que ele espera. E para quem quer entrar, seja em qualquer área, né? Não precisa ser 3D, pode ser qualquer área, você entrar nessa parte de um contrato, seja internacional, seja nacional, com uma empresa que tenha um alto valor ali, é você ter a capacidade de entender o que a pessoa quer, entregar o que a pessoa quer. Por muitas vezes, eles não vão saber te explicar o que eles querem. Então, você é o responsável por entender o que eles querem entregar para eles, porque você é o profissional. Então, e pesquisar sempre, sabe? Sempre Manter pesquisar, atualizado, né? não só manter atualizado, mas sempre você se pesquisar sobre o que a pessoa, a área do que você vai entregar à pessoa. Você acaba
entrando em muitas áreas. Às vezes um cliente de uma área de esporte, um cliente de uma área de encanamento, são áreas muito distintas. E você não pode se guiar pelo senso comum. Você tem que procurar saber as especificidades de cada área para você não cometer erros crassos, sabe? Você não entregar uma coisa que não faz sentido para o cliente. O cliente vai te pedir algo relacionado a uma área lá do esporte e você faz um jogador que não usa chuteira, usa tênis, porque você nunca soube que o cara usa chuteira. Claro que é um exemplo, todo mundo sabe, mas é um exemplo assim, simples, mas existem coisas que são muito específicas e que é importante você pesquisar para você entender, para você conseguir entregar. E nunca, nunca, nunca. Se você fala, não, eu sei como isso funciona, dá uma checada. Nunca custa checar 2 vezes sobre qualquer coisa que você entregue. Isso vai evitar muita dor de cabeça, isso vai evitar retrabalho, isso vai evitar perca de confiança do cliente em você. Essa é a dica de ouro. Nunca ache que você sabe de tudo. Sempre tem algo para aprender em qualquer área, qualquer situação.